Glória a Deus. Nossa 13ª aula de panorama do Antigo Testamento. Vamos orar? Amém? Querido Deus, muito obrigado, Pai, por esse dia que o Senhor fez para estarmos aqui e podermos ler a Tua Palavra, meditar nela e aprender as verdades reveladas através da Tua Palavra, Pai. Nos abençoe nessa noite, que o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações, ministre o Teu querer, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém. Gênesis 30. Passei de tarefa para vocês, dá uma folheada, espero que tenham feito, de Gênesis 30 a 50, né? Disse para vocês também que não vamos ficar a partir de agora mais passando versículo por versículo, mas vamos caminhar mais um pouquinho mais rápido, né? Para que a gente possa vencer o Antigo Testamento e ter essa proposta dessa matéria, que é ter uma visão panorâmica. Fiquei mais tempo nos primeiros capítulos, praticamente nos 20 primeiros capítulos, porque julgo eu que eles são essenciais para você entender toda a teologia do Antigo Testamento. Quando você sabe bem os primeiros capítulos de Gênesis, você entende toda a teologia que vem depois, porque é em Gênesis que se começa tudo, né? É em Gênesis que nós temos o primeiro julgamento sobre a face da terra, é em Gênesis que nós temos o primeiro casamento, é em Gênesis que nós temos o primeiro pecado, é em Gênesis que nós temos a primeira promessa de que o Messias viria, é em Gênesis que nós temos a origem de todas as línguas, é em Gênesis que nós temos a origem das nações, é em Gênesis que nós temos a origem do povo tido como povo de Deus, né? Então é em Gênesis que nós temos os patriarcas Abraão, Isaac, Jacó, os primeiros milagres de Deus sobre a face da terra, como foi, por exemplo, o milagre do nascimento de Isaac, né? Então Gênesis está resumido, em Gênesis está resumida toda a história e teologia do Antigo Testamento, sem contar que, em termos de cronologia, nós temos 2000 anos em Gênesis e depois nós temos mais 2000 anos de Êxodo até Malaquias, né? Não dá nem 2, é 1600 anos, tanto que cronologicamente nós temos muitos anos condensados em Gênesis, né? Enquanto depois todo o restante do Antigo Testamento, de Êxodo até Malaquias, nós teremos mais 2000 anos de história. Lembrando que o Antigo Testamento compreende em torno de 4000 anos de história, né? 4000 anos de história. Vamos lá então continuar. A partir do capítulo 30, começamos semana passada, aquela história de Labão, né? E Jacó. Labão e Jacó, quantas vezes Labão mudou o salário de Jacó, o seu genro, né? Alguns chamam ele de ladrão, né? Não de Labão, porque ele queria tirar proveito do Jacó, mas o Senhor era com Jacó, e todas as vezes que ele mudava o salário, Deus fazia prosperar Jacó. Então, se Labão chegasse e falasse que fosse os salpicados que seriam os de Jacó, Deus mudava ali então a genética e começava a nascer salpicados. E se Labão visse aquilo e falasse, não, agora serão os malhados, Deus novamente mudava e começava a nascer malhados, e assim Deus estava com Jacó, e Jacó se enriquece. E ele então, depois que ele se enriquece, ele resolve voltar para a terra de seu pai, no capítulo 31. Então Jacó, ali, depois que ele ficou muito tempo lá, e Deus o prosperou,
Deus o abençoou, cumprindo assim a promessa que ele tinha dado para Abraão, que eles seriam, o povo de Abraão seria abençoado, né? Deus começou então a cumprir na vida de Abraão, na vida ali então de Isaac e na vida de Jacó. Lembrando que Jacó foi através dele, que é o neto de Abraão, que passou a ser conhecida a nação de Deus, ou seja, levou o nome de Jacó, não de Jacó o trapaceiro, mas o nome que Deus deu para Jacó, que foi o nome de Israel. Então, nós não conhecemos a nação judaica como a nação de Abraão, a nação abraâmica, nem isaqueita, uma coisa nesse sentido, né? Mas sim os israelitas. Então ficou os israelitas como povo de Deus, vindo de Jacó, o nome vindo de Jacó que Deus mudou para Israel. E os ismaelitas já são os árabes, que são os descendentes de Abraão, com a serva de Sara, a egípcia, Agar, né? De Agar e Abraão vieram os ismaelitas, que não era o filho da promessa. É claro que Deus o abençoou também, mas o filho da promessa era Isaac, e de Isaac nasceu Jacó. Deus transformou o nome dele, e aí daí levou o nome da nação Ismael. Aí então, presta atenção, queridos. Capítulo 31, então, nós temos ainda então a saída, o retorno de Jacó para a casa de seu pai, né? Lembrando que antes de sair, Labão fez uma aliança com Jacó, no final do capítulo 31 aí, certo? E ali erigiu uma pedra e tal, e fez uma aliança ali entre os dois. Eles ofereceram um sacrifício ao Senhor. Agora o que eu quero destacar aqui, antes de entrar no capítulo 32, algo que acontece na vida de Jacó, que serve muito para nós, para a nossa vida, para a nossa existência. Jacó, o próprio nome dele já não é um nome que traz boas informações. Lembrando que o hebreu ele considerava muito nome, porque o nome em hebraico traz uma qualidade. Então o pai, quando queria abençoar o filho através do nome, ele dava um nome bonito, no sentido de significado bom. Então esse meu filho, eu vou chamar ele de prosperidade, porque ele vai ser próspero. Eu vou chamar esse meu filho de viril, porque vai ser alguém poderoso, viril, forte. Vou chamar o meu filho de bondoso. Então os nomes em hebraico, eles são diferentes, pelo menos tecnicamente, na sua maioria, dos nomes em língua portuguesa. Então assim, os nomes em língua portuguesa são substantivos, enquanto que no hebraico são substantivos adjetivados. Então são mais adjetivos. Então nós temos isso em língua portuguesa, por exemplo, a Bela, fulano, qual é o nome dela? É Bela. Ou seja, é um nome que já traz, né? Já traz um significado. Ou quando você diz, eu conheço, por exemplo, um casal, a Dona Vitória e o Senhor Vitório, né? A Dona Vitória, assim, o próprio nome já tem um significado. E o hebreu, todos os nomes em hebraico são assim. Então quando você fala, por exemplo, Yosef no hebraico, que é José, o hebreu não escuta José, ele escuta o Senhor acrescenta. O Senhor acrescenta, meu filho, vem cá. Está entendendo? Porque o próprio nome traz um significado. Ismael, príncipe de Deus, né? Que vem Ismael, né? Então o hebreu ele tem essa característica, por isso que Deus faz tanta questão de mudar alguns nomes na Bíblia, porque o nome talvez, por exemplo, quando
Isaac foi dar o nome a Jacó, ele usou as circunstâncias do parto ali. Ele usou as circunstâncias do parto. Por quê? Porque o Jacó, ele veio agarrado, puxando o irmão pelo calcanhar, nessa ideia de querer nascer primeiro, né? Ele nasceu agarrado no calcanhar de Esaú, né? Então, ou seja, alguém está querendo trapacear. Esaú deveria ser o primogênito, de fato foi, e Jacó já no parto já vem segurando. Uma coisa interessante isso, né? Aí quando o pai viu aquilo, ele é um trapaceiro, alguém que quer trapacear, ele queria tomar a primogenitura desde o nascimento. Por isso que ele deu o nome de Jacó, né? De Jacó, o trapaceiro. E a gente observa que dá uma sensação de fato que Jacó, ele era alguém, esse trambiqueiro mesmo, esse que ele macumunou com a mamãe, né, para trapacear o pai e receber a bênção. Ele vendeu o direito, Esaú vendeu para ele, por um prato de lentilhas, o direito de primogenitura, e depois, além de roubar esse direito de primogenitura, ele foi lá e burlou, ele trapaceou o pai já idoso. Isaac já estava idoso, né? O idoso consegue, os sentidos do idoso já não são tão bons assim, né? E ele então, com o auxílio da mãe, a mãe esperta demais, foi lá, passou um pelo nos braços de Jacó, porque Jacó era mais lisinho, para que Isaac pudesse pegá-lo e apalpá-lo e achar que talvez fosse Esaú. E tem aqui dentro daquela cena onde Isaac pegou, falou assim: a voz é de Jacó, mas eu pego Esaú, o cheiro e a pele é de Esaú. Aí ele, na dúvida, foi e abençoou a si mesmo, né? E depois chegou Esaú, que fez um guisado do pai, né? De fato, na caça, trouxe da caça, e quando ele foi receber a bênção, percebeu que o pai já tinha abençoado Jacó. Isso gerou uma briga entre irmãos terrível. É claro que a gente sabe que por detrás de tudo isso estava a mão de Deus, né? O próprio Deus vai falar lá em Romanos 9 que ele escolheu Jacó antes do ventre, né? Amei Jacó e aborreci Esaú. Deus tinha um plano na vida de Jacó, mas pelo fato de Deus ter um plano, não significa que as consequências não virão. Então, o que a gente observa na vida de Jacó é que Jacó, até certo momento da sua existência, ele era uma pessoa extremamente trapaceira, e parece que as coisas para ele não caminhavam bem. Era sempre esse negócio de ir patinando, lutando. Eu amo a Raquel, mas o pai dela trapaceia e me dá a Lia, eu não quero Lia, aquele negócio todo, eu quero a Raquel, eu tenho que trabalhar mais 7 anos, e esse negócio mesmo. Mas as coisas para ele, parece que apesar de ter a bênção de Deus, até então as coisas eram muito difíceis para ele. Por quê? Porque até então Jacó tinha trilhado um caminho de trapaças. Até então Jacó tinha trilhado um caminho desse tipo de vida, meio de enrolador, de trambiqueiro, de trapaceador. Aí, no capítulo 32, Jacó começa a percorrer uma trilha. Quando eu falo trilha, estou analisando pastoralmente, né? Uma trilha inversa do que ele tinha percorrido até então. Porque até então era problema com o pai, problema com o irmão, problema com o sogro. Aí ele começa então a trilhar uma trilha que eu dou o nome dela de trilha da reconciliação. Ele tinha fugido do irmão, está entendendo? Ele nunca mais tinha tido relacionamento com o irmão, e ele ficou distante desse irmão de sangue, e tinha ficado de mal, como diz os adolescentes, a criança, Belém, nunca mais está de bem, né? Tinha ficado de mal, e agora ele tem que voltar para casa. E ele vai encontrar quem no caminho? Quem que vai encontrar lá na região que ele saiu? O irmão, Esaú. Só que ele tem que reconciliar, porque como é que ele vai viver perto da sua família novamente, brigado com o irmão? E aí então Jacó toma uma decisão
sair na bênção da presença do sogro, sem ter problema, e ali eles fizeram uma aliança. No capítulo 32, olha o que vai dizer aí, então, a partir do versículo 1. Também Jacó seguiu o seu caminho. Então Labão, depois de ter feito um pacto ali então, com Jacó, voltou para sua casa, mas saiu em paz. Que até então parece que o relacionamento de sogro e genra era sempre um relacionamento conflituoso. E eles adoraram ao Senhor, fizeram o sacrifício no versículo 54 aí, né? E aí quando chega no capítulo 32, cada um foi para o seu lado e foi em paz. Labão voltou em paz para sua casa e Jacó seguiu o seu caminho. E o texto vai dizer no capítulo 32: os anjos de Deus lhe saíram a encontrar. Parece que a partir do momento que Jacó tomou a decisão de consertar relacionamentos na sua vida, consertar situações mal resolvidas do passado, parece que as coisas começaram a fluir na vida dele. Interessante isso, né? Até o fato de que agora parece que o anjo está indo com ele na frente. As suas experiências espirituais começam a ser maiores quando Jacó decide no seu coração de consertar aquilo que ele tinha alinhavado de forma errada no seu passado. Então começou lá com Labão. Depois disso, então, os anjos saíram a encontrá-lo. Quando os viu, disse: esse é o acampamento de Deus. Chamou aquele lugar de Manaim. Aí o que acontece no verso 3 do capítulo 32? Então Jacó enviou mensageiros adiante de si a Esaú seu irmão, a terra de Seir, território de Edom, e lhes ordenou. Aí Deus já começa a dar estratégia para Jacó, de como ele iria reconciliar com seu irmão. E olha o que ele fez então: assim falareis ao meu senhor Esaú. É o que eu costumo dizer: quer ganhar uma briga, ganhe pela humildade. O melhor caminho de ganhar uma briga é ganhar na humildade. Sempre quando eu ministro para casais eu falo sobre isso, né? Você quer ganhar a briga com a esposa? Reconheça que você errou. Ela não vai ter mais argumentos. Você pode estar certo. Eu errei, desculpa, me perdoe. Ela vai falar o quê? E vice-versa também. Quando o marido está nervoso demais, você baixa a guarda. Eu bem, me perdoe, eu errei. O que acontece normalmente nos conflitos? Cada um quer argumentar, quer ser melhor do que o outro, quer provar que o outro é errado e que você está certo. E às vezes quando você se humilha, você não, eu que estou errado, é o caminho, né? Por isso que Deus ensina o ofendido a pedir perdão e não o ofensor. É umas coisas assim que parecem ilógicas, né? O ofendido pedir perdão, essa é a forma natural. Mas quando o ofendido não pede, aí o ofensor, se o coração dele quebrantar, ele que tem que ir. Mas por quê? Porque quando a pessoa ela reconhece o seu erro, fica muito mais fácil. E olha como é que Jacó abordou Esaú. Diga para Esaú, chame ele de meu senhor. Fala assim: ó, o teu servo Jacó manda te dizer. Alguém que está brigado com você muitos anos, que te trapaceou, vai ao seu encontro, e ele já chega desarmado, dizendo: ó, o teu servo Jacó manda te dizer. Olha aí, começa por baixo e não por cima. E olha aí, como peregrino morei com Labão, em cuja companhia, você conta a história, fiquei até agora, tendo bois, jumentos, rebanhos, servos e servas, mando comunicá-lo a meu senhor, para lograr mercê à sua presença. Voltaram os mensageiros de Jacó, dizendo: fomos a teu irmão Esaú, também ele vem de caminho para se encontrar contigo, 400 homens com ele. Imagina o coração de Jacó nesse momento. Então eu estou indo ao encontro do meu irmão, já mandei a mensagem, mas será que essa mensagem funcionou? Eu falei, cheguei humildemente diante dele, e seu irmão manda dizer que ele está vindo ao seu encontro também, está vindo 400 homens com ele. Eu vou morrer agora, está vindo para me matar. É muito bom, né? Aí o que diz aqui então? Então Jacó teve medo e se perturbou. É claro, é algo natural, né? Ele teve medo e se perturbou. Dividiu em 2 bandos o povo com que ele estava, e os rebanhos, os bois, os camelos. Pois disse: se vier Saul a um bando e ferir, pelo menos o outro bando escapará. Então ele fez
uma estratégia. Então orou Jacó: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Deus que me disseste: torna a tua terra, a tua parentela, te farei bem, sou indigno de todas as suas misericórdias. Olha o coração de Jacó já mudando. Alguém temente a Deus, alguém agora que está de fato quebrantado na presença de Deus, que está humilde, né? Sou indigno de todas as suas misericórdias, de toda a fidelidade que tens usado para com o teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão, até agora agora sou 2 mantos. Ele reconhece a graça de Deus e a bênção de Deus, a fidelidade de Deus e a misericórdia de Deus sobre a vida dele durante todo aquele período. Ou seja, ele se humilhou, olha, eu lembro quando eu passei aqui, quando eu estava fugindo da casa de meu pai, fugindo para cá, quando eu atravessei o Jordão, eu estava só com o cajado. Os anos se passaram, olha aqui, eu fiquei milionário, estou com 2 bandos, o Senhor tem estado comigo, o Senhor me abençoou. Aí o que ele pede aí? Livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque eu o temo, para que não venha ele matar-me, e as mães com os filhos. E disseste: certamente eu te farei bem, e dar-te-ei a descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. E tendo passado ali aquela noite, separou do que tinha um presente para seu irmão Esaú. Olha, outra prova de coração quebrantado, né? 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentinhas. Entregou-os à mão de seus servos, cada rebanho à parte, e disse aos servos: passai diante a mim e deixai espaço entre rebanho e rebanho. E ordenou ao primeiro, dizendo: quando Esaú, meu irmão, te encontrar, te perguntar: de quem és? Para onde vais? De quem são estes diante de ti? Responderás: são de teu servo Jacó, é presente que ele envia a meu senhor Esaú, e eis que ele mesmo vem vindo atrás de nós. Queridos, eu observo algo fantástico aqui, porque Esaú, ele mostra que ele de fato ele quer trilhar essa trilha da reconciliação, e ele não só mostra em palavras, como ele prova em atitudes. Então assim, a conversão, a reconciliação, ela não se dá só em palavras, ela deve se dar também em atitudes. Então quando ele só falou: teu servo, né? Então primeiro ele veio só falando, agora não, agora ele já demonstrou provas que ele está disposto a reconciliar com o irmão, que ele está arrependido e que ele quer se colocar na posição de servo do irmão. É aquela questão da teoria e da prática, do conhecimento e da ação. Então, ou seja, o cristão ele tem que trilhar as 2 coisas. Ele precisa de conhecimento, ele precisa quebrantar no íntimo, no coração, mas ele precisa também ter atitude. E isso que ele teve, e atitude externada através de obras, através de ações, foi o que ele fez aqui. E ele instruiu o servo, né? Depois ele diz o seguinte: ordenou também ao segundo, verso 19: ao terceiro e a todos que vinham conduzir os rebanhos, falarei desta maneira a Esaú quando vos encontrares com ele. Ou seja, ele deu várias provas, colocou o primeiro servo na frente, segundo, terceiro, todos que encontrassem com um pouco de rebanho, ia falar as mesmas palavras, para dizer que Jacó não estava brincando, que estava falando sério, e que havia coerência em suas palavras, né? Verso 20: direis assim: eis que teu servo Jacó vem vindo atrás de nós, porque dizia consigo mesmo: eu aplicarei como presente que me antecede, depois o verei, porventura me aceitará a presença? Assim passou o presente para diante dele, ele porém ficou aquela noite no acampamento. Levantou-se, verso 22, naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos. Lembrando que até então ele tinha 11 filhos. O caçulinha era o Iosef, o José, né? Não tinha ainda o Benjamim não tinha nascido ainda, ele só tinha 11 filhos,
E esses 11 filhos, nós aprendemos, quem leu, né, que tem estudado Gênesis, vimos lá no capítulo, um pouquinho mais atrás, lá por volta do capítulo, deixa eu ver aqui, que fala sobre quem é filho de quem, né? Ache para mim aí, por favor. O capítulo 30 mesmo, né? Capítulo 30, é isso mesmo. Capítulo 30, ele trata os filhos de quem mesmo? Raquel, os filhos de Lia e de suas respectivas servas. Então esses 11 filhos eram entre 4 mulheres, né? Então era a Lia, era a Raquel, que ele tanto amava, como também as suas servas. Lembrando que José era o filho preferido da esposa preferida, né? Da esposa preferida, né? Então vamos lá então. Só uma palavra aqui, irmãos, acerca dessa questão da poligamia. Deus não tinha dado a lei ainda. Deus não tinha dado a lei. Essa questão da monogamia, ele foi regimentado um pouquinho mais para frente. Então essa questão de um homem ter várias esposas, nesse contexto aqui, não era pecado, tá certo? É que nós chamamos de vontade permissiva de Deus, o que perdurou por muitos anos depois, e outros contextos também de pessoas com várias mulheres, né? Como também depois configurou algo apenas para reis. Depois as pessoas não tinham mais os reis, tinham várias mulheres como sinal de riqueza, de domínio, de outras questões. Então, até então, Deus não tinha dado a lei, depois que ele vai regimentar essa questão da monogamia. Lembrando que não era adultério, porque eram esposas de um homem só. Então, não era questão de troca de esposa, alguma coisa nesse sentido. Não havia adultério, que era um homem que tinha mais de uma esposa, tá certo? É claro que eles sofriam muito mais dor de cabeça do que a gente, né? Os conflitos eram muito maiores, né? Por isso que Deus foi regularizando depois, tendo misericórdia de nós homens, né? Que um só já precisa, já é o bastante, né? Não precisa mais do que isso. Né? Mas só essa consideração. Então nós temos aqui a vontade permissiva de Deus. Então não veem essa atitude nesse contexto como pecado. Depois do Novo Testamento é que o negócio vai ficar mais sério aí, que de uma vez por todas que a Bíblia regimenta a monogamia, né? Que seja esposo que o homem seja esposo de uma só mulher e a mulher esposa de um só homem, tá certo? Tranquilo quanto a isso, né? Então nós estamos aqui, nós chamamos de vontade permissiva. Então tem algumas coisas que Deus permitiu para depois ele regularizar. Por quê? Porque Deus está se revelando gradativamente no decorrer da história. Então eu julgar Jacó hoje, depois que eu tenha toda a revelação, é fácil. Mas Jacó estava começando a conhecer a Deus, começando a conhecer as leis de Deus, começando a conhecer a vontade de Deus. Deus foi se revelando de forma progressiva. Então a pessoa não pode ser julgada nem condenada por aquilo ainda que não foi dado como lei. Depois que foi dado como lei, que isso começou a ser organizado depois em Êxodo e Levítico, né? Que Deus deu toda a lei. Como é que ele queria que o povo o adorasse, como é que ele queria que fossem os casamentos, relacionamento entre família, entre pais e filhos. Então isso depois Deus foi regularizando, tá certo? Então nós chamamos de vontade permissiva de Deus. Então vamos lá então, verso 22 do capítulo 32. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque, que era uma passada, um vale, era um val, uma passada, um lugar de um caminho, né? Que era composto por um vale.
Tomou-os e fez-os passar o ribeiro, fez passar tudo que lhe pertencia, ficando ele só, e lutava ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoar. Então nós conhecemos esse texto aqui, que Jacó luta com Deus, né? Através de uma teofania. Deus aparecia nessa época, nós aprendemos isso, através de teofanias. Teos, Deus, fanias, formas. Então, uma das formas de Deus aparecer era em forma humana mesmo. Outra forma de Deus aparecer era a forma de anjos, né? E que esses anjos também tinham, de certa forma, angiofanias, poderíamos dizer assim. Anjos tomando formas, e normalmente formas humanas, ao ponto de parecer muito, o Senhor parecer muito com o homem, e anjos também parecer muito com homens. Qual a opinião do Senhor sobre essa qualidade? Isso acontece hoje na qualidade? Sim. Da mesma forma que Sim. está como homem, Sim. como anjo? Porque a Bíblia diz, né, que alguns, sem saber, hospedaram até anjo, podem hospedar até anjo, né? Anjo do Senhor. Então, os anjos, e Hebreus vai dizer que os anjos do Senhor são ministradores de Deus a nosso respeito. Então, se necessário for, isso é claro que estamos trabalhando em termos de possibilidade, né? Se necessário for, os anjos eles aparecem sim. Eles podem aparecer, e às vezes até como em forma de homem. Antes testemunhos nós conhecemos de pessoas que estavam numa situação complicada e apareceu alguém e deu uma oferta, deu um dinheiro, um desconhecido, né? Ou outro que estava no caminho, alguém chegou lá e do nada ajudou a trocar a roda e nunca mais viu aquela pessoa, né? Eu era solteiro, um dia estava na casa de uma esposa de pastor e ela lá muito cansada, numa segunda-feira, o culto, na época uma batalha espiritual muito grande, e ela na segunda-feira estava com uma pilha de vasilhas para lavar, e eu estava hospedado na casa dela, e chegou uma mulher, do nada, interfonou, né, falou assim: vim cá fazer uma visita, fazer uma visita para você e tal, e logo, irmã, paz do Senhor e tal, nossa, eu passei na porta da sua casa, você tem vontade de entrar, aquela conversa assim, e eu lá perto, chegando nas vasilhas, não, deixa eu ajudar você a lavar esse vasilha aqui, começou a lavar uma vasilha, entendeu? Terminou, conversou um pouquinho, fez oração, sumiu. Eu fui pastor daquela igreja depois mais 5 anos, ao lado desse outro casal de pastores também. Nunca mais nós vimos aquela mulher na cidade pequena. Oh, glória a Deus. Pode ser uma aparição, entendeu? Alguém que Deus mandou lá, ou ser humano, ou até mesmo um anjo, em forma de homem, no caso em forma de mulher. E por que não? Deus é o Deus que faz aquilo que Ele quer, entendeu? Ou seja, são essas coisas assim que nós devemos crer pela fé. Então Deus pode usar, então eu creio tranquilamente, viu, pastor? Tranquilamente que Deus pode enviar, que Deus pode se manifestar, inclusive Jesus pode se manifestar de várias formas. Eu me lembro que, só um testemunho pessoal, né? Eu me lembro que eu estava no primeiro ano do seminário, muita luta. Eu senti o inferno se levantando contra a minha vida para eu não fazer o seminário. Muita luta mesmo, luta familiar, luta na igreja. Meu pastor não queria disponibilizar dinheiro para me manter no seminário. Então foi luta de todas as formas. Era acidente que acontecia do nada, acidente assim, inexplicável. Eu tinha uma motinha e tem uma semana que eu sofri 2 acidentes nessa moto inexplicável. Um, inclusive, eu creio que foi espiritual. Eu estava andando na BR de Anápolis,
naquele trecho, Trevo de Brasília, saída sul de Anápolis, que é ali perto do Posto Presidente. Eu estava na moto e eu senti como se alguém, estava mais ou menos a uns 60 km por hora, estava devagar. Eu senti como se alguém estivesse batendo na roda, batendo mesmo, impacto, que eu fui olhar para o lado, não vi nada, mas nesse movimento que eu fazer, e isso antes de eu, só voltando um pouquinho, ao sair de casa, Deus tocou no meu coração: ore por livramento de acidente. E eu orei, na moto mesmo, eu orei e tal, esqueci, estou indo, eu ia dar aula lá no setor, na saída de Anápolis, que está perto de Goiânia, né? E eu senti isso, alguém como se estivesse correndo atrás de mim, a sensação que eu tive, uma pessoa quase que a pé, correndo atrás de mim, batendo um pau na roda traseira da moto. Que eu fui olhar, olhei, não tinha nada. Nisso, todo motorista, um piloto, acontece alguma coisa, a gente vai para o acostamento, é normal, tanto de moto quanto de carro, né? E eu já fui automaticamente, reduzi a velocidade da moto, a moto pegou no meio fio, caiu, e eu fui derrapando assim mais ou menos uns 20 metros numa grama. Aí Deus me mostrou na hora que aquilo era um laço que Deus tinha preparado para mim, só que eu não machuquei nada e a moto não estragou nada. Eu caí e foi uma lance. Deus queria que acontecesse isso no cascalho, o diabo queria que acontecesse isso no asfalto, no cascalho, e Deus preparou aquela grama lisinha para eu não ter nada. Só sujei um pouquinho, mas fui, continuei, dei aula. Isso foi no sábado. Quando foi na terça-feira, eu indo para o seminário, veio um carro na contramão, fez uma curva fechada, me pega em alta velocidade, machuquei o dedo e tal, mas continuei orando no livramento. Mas então, eu quero resumir para vocês, né, de fatores espirituais. Estava uma luta terrível. Luta na família, luta na igreja, dificuldade no seminário, no sentido de conseguir se estabelecer lá no seminário. Eu fui pela fé, sem mantenedor nenhum, né, e tal, mas Deus mandou eu ir. Eu me lembro que eu estava num congresso, e eu colocava tudo aquilo diante de Deus, passando por luta, dificuldade financeira, daquele tanto, né, teve dia de eu andar 7 km, 8 km a pé dentro de Anápolis, porque eu não tinha dinheiro para o ônibus, né, para ir para o seminário, e naquilo é um período de prova, né, de deserto, que Deus coloca. E um dia eu no congresso, eu chorando na presença do Senhor, chorando e colocando aquelas questões diante de Deus, orando: Senhor, o Senhor que me enviou, eu vim pela palavra do Senhor, está difícil, e essas lutas e tal. E eu orando com os olhos fechados, eu senti, era um congresso, muita gente, a gente foi para frente do púlpito orar, né, o pastor havia pregado, chamado as pessoas para ir na frente e tal, e eu estava lá na frente. E eu senti alguém, eu com os olhos fechados, vir e me abraçar. E me abraçou, irmãos, e orou comigo. E eu não abri o olho, eu fiquei com o olho fechado. E orou, e eu senti assim, irmão. Eu pensei que naquela situação eu estava pensando que era um pastor. Tipo, a sensação que era um pastor que estava ali, que me abraçou e orou comigo. Mas foi um abraço tão gostoso, mas tão gostoso. E ali eu chorei. Deve ter orado uns 10 minutos sem abrir os olhos. Uma presença de Deus tão gostosa, que foi trazendo paz no meu coração. E foi muito engraçado. Passados os 10 minutos de oração, eu abri o olho, estava com o braço assim. Cadê a pessoa? Não tinha pessoa. Eu estava 10 minutos aqui, ó. Aí Deus falou no meu coração: fui eu que te abracei. E que abraço maravilhoso. Eu acho que eu nunca ganhei um abraço tão gostoso igual esse. Glória a Deus. Está entendendo? Então Deus, ele age mesmo, ele fala, ele pode ter sido um anjo do Senhor, ou o próprio Senhor, né? Ou seja, Deus envia pessoas. Então os servos de Deus, na história dos servos de Deus intervém sim. Deus intervém usando quem Ele quer. Pode ser outra pessoa, pode ser seres espirituais, e se for o caso, o próprio Jesus, né? O próprio Jesus. E o que eu acho fantástico em Atos dos Apóstolos é quando Estevão está sendo apedrejado, né? Que a gente vê Jesus lá no céu de pé, ou seja, alguém que está interagindo com a história humana, não é alguém que terminou a sua obra e cruzou os braços, não, deixa tudo acontecer aí na terra, não.
Estevão, ele tem uma visão e vê Jesus sentado à destra do Pai, e Jesus está em pé. Em pé é alguém que está reagindo, é alguém que está vendo tudo, é alguém que está interagindo com a história humana, e é isso que Deus faz. Amém? Amém. Vamos lá então. Então ele lutou com Deus, né? E diz para Deus, né? Que ele não deixaria ir, diz para o homem ali então, que não te deixarei ir, senão me abençoares. Então perguntou-lhe, pois, como te chamas? E ele respondeu: eu sou o trapaceiro, eu sou Jacó. Então quando o anjo do Senhor perguntou-lhe: Jacó, como é que você se chama? Então essa questão de perguntar o nome, certamente Jacó a vida toda aquilo incomodava. Onde ele chegava, como é que você chama? Trapaceiro. Pensa, alguém está nessa cultura judaica o tempo todo está dando eu sou o trapaceiro, o trapaceador, né? E tal. Como é que você chama? Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, que é Ish, que é homem, o príncipe, né? Homem de autoridade, e El, que é a abreviação do nome de Deus. Então, príncipe de Deus. Se chamarás Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó: dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali, né? Ele só abençoou. E aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face. Até então ele achava que era um homem, e depois ele percebeu que não era um homem, era o próprio Deus ali lutando com ele. E eu já falei para vocês, essas teofanias de Deus no Antigo Testamento, a maioria dos teólogos, inclusive eu, atribuem a Cristo. Tá certo? Por quê? Porque Cristo foi o único que encarnou depois. Tá certo? Então essas manifestações teofânicas já estavam no projeto de Deus do Filho encarnar. Então a maioria dos teólogos traz essa ressalva de que as teofanias no Antigo Testamento, essas em figura humana, eram do próprio Cristo, era do próprio Messias, né? E ele abençoou ali então a vida de Jacó. Vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e manquejava de coxa. Foi aquele sinal que Deus colocou ali na vida dele, né? E às vezes Deus permite nas nossas vidas sinais, né? Então um deles foi o Jacó se tornar meio que mancoebinha, né? Para ele lembrar sempre que era Deus que abençoava, que um dia ele lutou com Deus, para ele lembrar sempre das suas experiências espirituais. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. E no capítulo 33 foi esse encontro fantástico entre Esaú e Jacó. Levantando Jacó os seus olhos, viu que Esaú se aproximava, e com ele 400 homens. Então passou os filhos a Lia e Raquel, as suas servas, pôs as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás deles, e Raquel e José por último, né? Então olha aí a defesa que ele tinha para com Raquel e para com José, né? Se atacar, ataca a primeira linha. Deixa Raquel e José lá para trás. E ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se a terra 7 vezes até aproximar-se do seu irmão. Olha que coisa fantástica, queridos. Quando Deus age, Deus prepara o coração do opositor. Deus prepara o coração do inimigo, daquele que guardou rancor por muito tempo, que não foi fácil também para Esaú. Imagina Esaú ter sido enganado pela mãe, ter sido enganado pelo irmão. É claro, ele quis vender o direito da primogenitura, mas, ou seja, ele, além de perder o direito da primogenitura, perdeu também a bênção do pai. Pensa o quanto de mágoa que
que esse Esaú não guardava também contra Jacó, tanto é que ele queria matá-lo lá atrás, né? Então por isso que ele fugiu. Não sei quanto de rancor que ele guardava, mas quando Jacó entrou em oração, Deus fez a obra. Jacó orou, Jacó se humilhou, Jacó mandou presente. Jacó mandou presente, né? E ele mostra aqui então, eu me lembro do ex-professor meu no seminário, né? Nós em sala de aula, no nosso governo da nossa igreja, nosso regime é presbiteriano, né? Então tudo é feito de acordo com os presbíteros da igreja. Então o pastor não toma decisão praticamente nenhuma sozinho, né? Aí eu lembro de vir em sala de aula, a gente falou assim, que a gente conhece histórias de muitos presbíteros que infelizmente se comportam como se fosse inimigo de pastor, no nosso regime presbiteriano, né? Vocês, graças a Deus, não tem isso, né? Então, muitos presbíteros se tornam até vezes inimigos. Então, quando o pastor tem os presbíteros do seu lado, a obra vai embora e Deus abençoa. Mas quando o pastor não tem, é igual o presidente com a Câmara e com o Senado contra ele, ele não vai a lugar algum, né? Ele se sente de mãos atadas. Assim acontece com o pastor, né? Eu me lembro uma pergunta do colega meu, eu falei assim, pastor, e quando a gente, falando com o professor nosso, né? E quando a gente for para a igreja pastorear, a nossa igreja presbiteriana, e a gente tiver um presbítero que for nosso inimigo, o que a gente faz? Eu disse, meu irmão, paga almoço para ele no melhor restaurante da cidade, dê presente para ele, honre ele, se humilhe diante dele, ou seja, e ore por ele, abençoe ele, não tenha ele como inimigo não, mas tenha ele como amigo. E a gente fala assim, irmão, brinca, às vezes parece até uma estratégia, de fato né? Mas é aquilo que Jesus falou, que nós devemos fazer o quê? Abençoar aqueles, os nossos inimigos, e orar por aqueles que nos perseguem. É algo muito difícil, de fato, mas é aquilo que Deus nos ensina e funciona. E funciona quando nós fazemos isso. E assim, então, verso 4, esse verso lindo, né? Então Esaú correu ao encontro. Olha aí, então, aquele que foi magoado, que era o Esaú, ele correu ao encontro e fez o quê? O abraçou, arrojou-se-lhe, aquele abraço apertado, né? Ao pescoço, e o beijou e choraram. E ali reconciliaram. Daí, levantando os olhos, viu as mulheres e os meninos e disse: quem são esses contigo? Né? Saiu sozinho, né? Quem são esses contigo? E aí respondeu Jacó: os filhos com que Deus agraciou o teu servo. Então se aproximaram as servas. Aí foi o momento de conhecer a cunhada, a primeira cunhada, a segunda cunhada, a terceira cunhada, a quarta cunhada e os sobrinhos da primeira cunhada. Então se aproximaram as servas, elas e seus filhos, e se prostraram. E chegaram também Lia e seus filhos e se prostraram. Por último chegaram José e Raquel e perguntou Esaú: qual é o teu propósito com todos esses bandos que encontrei? Respondeu Jacó: para lograr mercê na presença do meu senhor. Então disse Esaú: eu tenho muitos bens, meu irmão, guarda o que tens. Mas Jacó insistiu: não recuses. Se logrei mercê diante de ti, peço que aceites o meu presente, porquanto vi o teu rosto como se tivesse contemplado o semblante de Deus, e te agradaste de mim. Peço-te, pois, recebe o meu presente que eu te trouxe, porque Deus tem sido generoso para comigo, e tenho fartura, e estou com ele. Ou seja, insistiu, e ele aceitou. E ali então ele disse a Esaú: partamos e caminhemos, eu seguirei junto de ti. Porém Jacó lhe disse: meu senhor sabe que esses meninos são teus, e tenho comigo ovelhas e vacas de leite, se forçares a caminhar demais um só dia, morrerão todos os rebanhos. Passe meu senhor diante do seu servo, eu seguirei, guiando-os pouco a pouco, no pasto do gado que me vai à frente, no pasto dos meninos, até chegarão a meu senhor em Seir. Respondeu Esaú: então permite que eu deixe contigo da gente que está comigo. E disse Jacó: para quê?
basta que eu alcance mercê aos olhos do meu Senhor. Assim voltou a Esaú aquele dia a Seir, pelo caminho por onde viera, e Jacó partiu para Sucote, e edificou para si uma casa, e fez palhoças para o seu gado, por isso o lugar se chamou Sucote. E aí tem então, e a partir de então, irmãos, parece que tudo começa a ser mais fácil na vida de Jacó. Depois que ele trilha essa trilha de reconciliação com Deus, ao ponto de Deus mudar o nome dele, com o seu sogro antes de sair, deixou as coisas em pratos limpos, né? Resolveu a situação, e aqui resolveu também a situação com o seu irmão Esaú. A partir de então a gente vê a bênção mais fluente na vida de Jacó. Ele já era abençoado, mas era uma bênção mais